Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Quem encontrou diz amém. Amém. Então vamos estar lendo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizado então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Pode se assentar, irmãos, no nome de Cristo. Aleluia. Vamos aqui, no tempo possível, aqui estar aqui discorrendo a palavra do nosso Deus. Diga aos irmãos que já há uma semana, mais ou menos, o Senhor me inquietou o meu coração, pondo esta mensagem no culto de missão, quando os irmãos agendaram comigo para estar aqui. O Senhor pôs no meu coração, falou: não, eu quero que você pregue sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E como era um culto de missão, irmãos, eu fiquei até assim um pouco triste. Eu estava aqui em cima, aqui, falando com Deus, falei: Senhor, tem uma outra mensagem aqui, ela vai mexer um pouquinho mais com o coração do povo, eles vão dar uma glória mais liberada. O Senhor falou: não, eu quero que você pregue sobre a trajetória do apóstolo Paulo, na sua terceira viagem. E é isso que nós vamos estar aqui pregando nesta noite. E por isso eu disse, se você aqui ver aqui o Claudinei fazendo algumas coisas diferentes aqui, trazendo aqui alguma inovação para a mensagem, irmãos, tenha certeza que é o Espírito Santo que me deu a luz para fazer o que nós vamos pregar aqui nessa noite. Nós vemos aqui a história de um missionário, que todos sabem a sua conversão, ali pelo capítulo 7, capítulo 8, até o capítulo 9. Ele antes perseguiu o povo, agora após o capítulo 9 ele se encontra com Jesus, e ali ele começa agora a pregar também a palavra de Deus, e Deus o capacita para uma grande obra, para a obra missionária. E ele tem ali várias viagens missionárias. Este apóstolo aqui chamado por Deus, ele teve a primeira, a segunda viagem juntamente com o povo, e agora aqui no capítulo 19, nós vemos aqui a terceira viagem missionária aqui do apóstolo Paulo. Quando ele chega em Éfeso, ele chega ali para ali pregar o evangelho, para ali dizer ao povo que somente Deus é a salvação, que somente Jesus poderia dar a liberdade aos homens que estavam na cidade de Éfeso. Mas quando ele estava ali pregando, irmãos, quando ele estava dizendo, ensinando ali os irmãos, já antes de começar isso, ele encontra alguns que queriam até trabalhar na obra de Deus. Ele encontra alguns irmãos ali perdidos no meio ali da cidade de Éfeso, que estavam ali andando e também já eram batizados ali no batismo de João. Agora ele encontra esses homens e diz: olha, eu vou precisar aqui de vocês para me ajudar na obra missionária aqui nesta cidade. Deus tem uma chamada para você. E ele ali pregando para aqueles moços, para aqueles homens, eles disseram: olha, nós queremos te ajudar, Paulo, mas nós não conhecemos o Espírito Santo, e não há obra missionária sem o Espírito Santo. Ali Paulo falou: não, vocês vão ser revestidos hoje, porque a partir de hoje nós vamos estar assumindo aqui uma guerra contra o povo de Éfeso e contra os demônios que escravizaram esta cidade. Ele olhou assim para os homens, irmão Paulo Evandro, e disse: vocês querem? Acredito eu que eles levantaram a mão. Nós queremos o Espírito Santo, porque nós queremos ser usados nesta obra que o Senhor te mandou a esta cidade. Quando Paulo, irmãos, põe a mão sobre eles, imagine só o dia de Pentecostes, aonde estavam os irmãos reunidos e também os 12 discípulos do Senhor que estavam lá buscando a presença de Deus. Foi quase a mesma coisa, Paulo Evandro, aqui nessa viagem missionária de Paulo. Os 12 foram cheios do Espírito Santo, em que Deus ali começou a usar eles para profetizarem. Acredito eu que nas profecias, um encorajava o outro nas suas profecias, dizendo: não, Deus está com você, Deus vai confirmar a obra missionária que o apóstolo Paulo chegou aqui para fazer nesta cidade. Agora o apóstolo Paulo, ele todo encorajado, ele entra na cidade de Éfeso de cabeça erguida. Ele começa já a pregar, ele vai para a sinagoga e por cerca de 3 meses ele fica ali ensinando os irmãos, ele fica ali exortando os irmãos a respeito do que estava acontecendo naquela cidade. Mas os próprios judeus, irmãos, que iam ali para a sinagoga, começaram a levantar-se contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo
chegou após 3 meses, ele não conseguia mais ficar dentro da sinagoga, ele precisava de um lugar para ensinar, e ele vai para a escola de Tirano. A escola de Tirano, irmãos, poderia ser ali um grande homem romano, até mesmo poderia ter ali a escola no seu nome, e por isso o nome, a escola de Tirano, como a escola dos profetas. Era uma pessoa conhecida, este homem chamado Tirano, e ele ministrava algumas aulas pela parte da manhã. Essa escola que o apóstolo Paulo chegou para ensinar, ela funcionava das 11 da manhã até as 4 horas da tarde. Pela manhã, Tirano reunia ali os seus seguidores e ensinava algumas leis, alguns costumes e até um pouco a respeito de Jesus. Agora, na parte da tarde, um horário mais quente, um horário mais difícil para os alunos virem para a escola, lá estava o apóstolo Paulo naquela tarde, ensinando os irmãos na escola de Tirano. E por isso nós encontramos aqui que ele foi ali para a escola de Tirano, para que continuasse ensinando o povo de Deus, porque as pessoas que estavam lá na sinagoga, elas já não estavam acreditando ali no que Paulo estava falando, estava ali causando uma grande dúvida na vida daquelas pessoas. Mas agora aqui, quando o apóstolo Paulo, ele está ali ensinando os discípulos e dizendo: olha, Jesus morreu, ele foi para o céu e nos chamou para uma poderosa obra, ele nos chamou para que nós venhamos pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer será salvo. Imagino eu, irmãos, os apóstolos ali, os seguidores de Paulo naquele dia na escola de Tirano, eles olhavam para o outro e olhavam: não, mas foi para isso que o Senhor nos chamou. E um dizia: não, foi para isso, para uma poderosa obra. Acredito que os seguidores do apóstolo Paulo, eles saíam da aula, Paulo Evandro, já olhando ali para as pessoas daquela cidade, diziam: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A obra missionária estava aqui, começando a ser feita aqui na cidade de Éfeso. Mas olha só por detalhe, quando o apóstolo Paulo está lá dentro ensinando as pessoas, quando ele está ali ensinando os seus discípulos, veja só o que acontece. Um homem ali, ele resolve fazer um motim. Adivinha o porquê que ele queria fazer aquele motim? Aquele motim, irmãos, era porque Paulo, um certo dia andando pela cidade, ele viu os homens adorando uma tal de deusa Diana. Ele viu os homens ali prostrados, ali por um espaço de 2 horas, gritando: grande é a Diana dos Efésios, a deusa da fertilidade. Ali o apóstolo Paulo olhou para aquilo e falou: não, nós temos que pregar em todo o tempo, nós temos que ganhar essas pessoas que estão cegas. Mas os homens, irmãos de Éfeso, os irmãos de Éfeso, as pessoas que moravam naquela cidade, sabe no que eles acreditavam? Que Diana, ela caiu de Júpiter e foi mandada para a terra para que eles o adorassem. O apóstolo Paulo, nesta obra missionária, ele olha para os seus súditos ali, para os seus seguidores. Ele diz: olha, vocês querem mesmo? Então agora nós vamos começar a fazer a obra missionária. Agora que eu vos ensinei, agora que o Senhor te revestiu de poder, agora é a hora em que nós vamos sair para dar frutos. O apóstolo Paulo começa a andar, irmãos, começa a pregar, e olha só por detalhe, os macumbeiros desse dia estavam fazendo artes mágicas. Os macumbeiros estavam ali com seus livros, ali adorando Diana e fazendo alguns trabalhos ali de feitiçaria. O apóstolo Paulo começou a pregar, a multidão, irmãos, tirou o olho ali dos feiticeiros, olharam para o apóstolo Paulo e falou: não, o apóstolo Paulo tem uma coisa diferente. Os macumbeiros estão aqui pregando, estão aqui fazendo alguma coisa. Mas o apóstolo Paulo estava com os 12 lá do outro lado pregando. A multidão olha para eles e diz: não, vamos virar para cá, vamos olhar para ver o que eles estão fazendo. E Paulo ali no seu sermão, irmão Marcos, imagino eu ele pregando, falando em mistério, cheio do Espírito Santo. O povo começa a olhar, e imediatamente eu acredito que as pessoas já começam ali a se converterem. Tanto que até os homens que estavam fazendo artes mágicas ali na cidade olharam para Paulo e rasgaram os livros, puseram fogo nos livros de feitiçaria e disseram: não, nós queremos isso que você tem, Paulo. Nós queremos o poder, nós queremos a autoridade que o Espírito Santo vos deu para a obra missionária. Mas ali Paulo, irmãos, ele estava ali ganhando aquelas pessoas. Mas como Satanás havia escravizado, havia cegado a vida